Porque, olha, a gente abre o programa de hoje, não falei? Que aqui a gente vai alcançar as metas. Se você ainda não sabe como fazer isso, se você ainda não entendeu o que você precisa para se fortalecer durante o percurso, não perca essa pauta, porque a gente convidou mais uma vez ela que é endocrinologista, doutora Thaís Mussi, bem-vinda. Tudo bom, doutora? Obrigada, muito obrigada. É esse o objetivo, certo? Justamente, Carol. Conduzir quem está nos assistindo para conseguir chegar ali no resultado esperado, desejado, seja na perda de peso, num ganho em qualidade de vida, em saúde. E antes da gente começar, eu queria agradecer, Flavinha, e mandar um beijo aí para as minhas meninas, que essa ilustração tá muito legal. Vou mostrar, Pascoal, pertinho, porque a dinâmica toda das explicações da doutora tá aqui. A gente tem aqui uma estrada, né, doutora? Isso mesmo, Carol, um caminho, um percurso. Um caminho, um percurso, uma jornada. Uma jornada. E aí você vai relacionar os carrinhos e tudo, né? Os buraquinhos na estrada, as lombadas. Olha, isso tem tudo que aqui. Pode acontecer aqui no nosso percurso. E os nossos carrinhos carregam emoção. E os nossos carrinhos que tem essa tríade, corpo, emoção e mente, que é realmente quando existe esse equilíbrio, quando os três estão alinhados, é que a gente vai chegar mais longe, literalmente. E aí a gente vai precisar de algumas coisas importantes, são ferramentas que vão estar ali do lado. Perfeito. E que a doutora vai nos explicando. Vamos começar então, doutora? Com certeza, vamos sim. Então, primeiramente, olá para você que está em casa nos assistindo. A minha ideia de trazer essa analogia com uma estrada é porque realmente o emagrecimento, ele é uma jornada, ele é um caminhar. Então, por onde que a gente começa? Quando eu vou sair para uma viagem, quando eu vou sair para fazer um passeio, alguma coisa, eu começo com o meu mapa. Então, eu preciso saber aonde eu estou e para onde eu vou. Então, se eu estou saindo eu estou pesando 80 quilos e eu quero chegar a 70 quilos, 10 quilos pode parecer que está muito longe, mas só se perde 10 quilos perdendo 1 quilo por vez. Então, eu preciso ter um mapa, eu preciso ter uma noção de onde eu estou e como vai ser esse trajeto. Porque a gente sabe que muitas vezes essa estrada, ela traz algumas surpresas. E o que eu poderia falar nisso? Por mais bem intencionada que você esteja, o que pode acontecer? Ficou doente, estava proposto a fazer alguma coisa e não conseguiu, teve algum problema em casa. Enfim, os percalços nessa estrada, eles existem, então a gente tem que estar preparado para isso também. A nossa bússola, o que ela vai ser? A nossa bússola é como que eu estou medindo o meu progresso. Então, pode ser pela balança, pode ser por uma roupa que está ficando mais folgada, pode ser pelos ganhos secundários, eu estou dormindo melhor, o meu intestino funciona melhor também. Então, tudo isso também são indicativos de que eu estou indo para o caminho certo. O combustível, ele tem inúmeras... Eu poderia citar várias coisas que podem servir como combustível aqui para nós, mas eu vou me ater à alimentação adequada, atividade física e sono. Se a gente sabe que isso está muito bem reguladinho, consequentemente, tudo também tende a caminhar muito melhor. Mas nós vamos ver que às vezes existem uns combustíveis adulterados aí no meio da jornada, sem dúvida, né, Carol? Os hormônios podem estar fazendo parte disso. As comidas ultraprocessadas às vezes, então tudo isso às vezes pode estar deixando a nossa viagem mais morosa e a gente não chega tão rápido ao nosso destino. E por último, os nossos guias nessa jornada. E eu acredito muito em multidisciplinariedade. Então, acredito sim que uma nutricionista, um educador físico, seu médico, um terapeuta, às vezes até um instrutor, uma professora de mindful, dependendo do grau de estresse que você esteja, tudo isso é muito bem-vindo durante toda essa nossa trajetória, essa nossa jornada aqui em busca de mais qualidade de vida, em busca do emagrecimento. Doutora, antes da gente começar com a dinâmica, né, dos nossos carrinhos começarem aí na nossa estrada, eu vou te fazer uma pergunta, como a gente está fazendo uma pauta que relaciona de forma muito clara comportamento com objetivos. Outro dia eu falei isso em rede social e muita gente me mandou mensagem e isso fica na minha cabeça. Até que ponto também, por mais que a gente tenha
todos, né, esses Sim, conceitos e ferramentas que você está nos apresentando, até que ponto depende também um pouquinho de sacrifício de algumas mudanças? Porque para cada um, alguma coisa vai ser mais difícil. Para alguns, vai ser o acordar um pouquinho mais cedo, que nem eu falei agora, para conseguir organizar uma atividade física. Para outros, vai ser tirar, de repente, o açúcar, que é o que a pessoa mais gosta no dia. Para outros, vai ser, por exemplo, sei lá, e dormir um pouquinho mais cedo para conseguir ter mais horas. Então, assim, em algum momento, pensando no nosso comportamento social, a gente vai ter um sacrifício. Vai. E eu acho, Carol, assim, na minha concepção, a gente não precisa chegar naquela no pain, no gain, sem dor, sem ganho. Eu acho que não precisa ser por aí. E por isso que o módulo, o carrinho mente, ele é tão importante. Ele leva a gente muito longe. Por quê? Como muito bem você falou, muitas vezes pode ser que eu não sinta aquela empolgação para acordar de manhã e fazer atividade física. Só que eu volto melhor, meu dia rende mais, eu me sinto mais produtivo. Então, tudo bem eu não me sentir empolgado, mas eu tenho que ter aquela, na minha mente, né? Eu tenho que ter isso bem sólido, que o benefício vai me trazer, sim, algo que não tem preço. É a mesma coisa, Carol, que a gente pensar uma pessoa intolerante à lactose. É claro que ela tem vontade, mas quando ela para pensar no mal-estar, em tudo que causa, ela para ali e tudo bem. Então, eu acho que assim, a gente não pode não querer sentir. Entendi. Eu não quero ter vontade, eu não quero... Isso eu vou ter. Isso, Mas como eu trabalho com isso? Por isso que a questão mente é muito, muito, muito importante nesse processo aqui. É uma inteligência no fundo, É uma inteligência, né? E aí, Carol, é pensar assim, fazendo essa analogia com a estrada, é pensar o quê? Por exemplo, um dia que eu não dormi muito bem, então eu até vou. Vamos lá, vamos já colocando o carrinho aí para passear. Tá tão bonito o cenário aqui. Então eu tô indo aqui, tá? Tá. E de repente, o que acontece? Eu não dormi bem. Eu tô estressado, eu não tive uma noite legal. Eu acordo e eu sei que sim, o certo seria o quê? O certo seria eu levantar e ir para atividade física. Mas só que muitas vezes a falta da nutrição do sono, porque o sono também é uma forma de nutrir o nosso corpo, mas talvez isso é um sinal de pare. Aquele dia você pode parar, aquele dia você vai sossegar, você não vai treinar. E sim, você pode recuperar isso no outro dia, treinando um pouquinho mais. Então, eu tenho que sim me desafiar, mas eu não posso também chegar a um ponto de levar à exaustão e vai fundir o motor. A gente tem que se respeitar, né? Exato, porque é um processo, né, Carol? Eu vou fazer o seguinte, mandem perguntinhas no @VocêBonitaTV, que eu sei que vocês têm várias perguntas e podem contar histórias, de repente quem quiser contar um pouquinho, né, onde é a parte mais difícil, a gente coloca aqui para compartilhar com todo mundo. Vou lá e já volto para a gente continuar o nosso percurso, que já eu quero te ouvir falando das emoções. Sim. Segura! Vamos, deixar um tempinho para vocês mandarem perguntas no @VocêBonitaTV. Já a gente coloca na tela. Doutora, vamos falar um pouquinho de emoções. Vamos sim, Carol. Até que ponto, então, é uma questão que pode atrapalhar todo o percurso? Perfeito. O que acontece? Eu vou comparar o carrinho emoção com um motorista afobadinho na estrada. Tá. Vai fazendo ultrapassagem perigosa, vai saindo de qualquer jeito, não está prestando muita atenção na estrada e não está prestando atenção em nada, literalmente. O módulo emoção é como você falou anteriormente. Ah, eu tenho muita vontade do doce, ou eu tenho muita vontade de um pão ou de uma fritura. O módulo emoção, por que ele é importante? Porque é justamente isso. Eu preciso aprender a gerir. Então, vamos lá, vamos pensar no doce, vamos dar um exemplo que muita gente, né, em casa com certeza tem essa situação a vontade do doce é algo que pega mais. Se eu colocar que eu não posso, vai ficar mais atraente. Então, eu não posso ter aquilo de um impeditivo mesmo, certo? Uma barreira na estrada, não, de jeito nenhum. Então, sim, eu posso me permitir, mas a questão é, eu tenho que ver se de fato eu quero aquilo. E vou dar um exemplo, assim, quando a gente fala em emoção, em corpo, Carol, o Mindful Eating é um conceito muito em alta hoje e comprovadamente científico que realmente ele ajuda muito na alimentação e na questão de manutenção de peso. Então, muitas vezes eu tô tão arraigada com a ideia de que eu não posso comer um doce que às vezes eu quero comer até meio sem estar com muita vontade. Sem estar prestando atenção naquele momento. Entendi. E o nosso cérebro, muitas vezes, se eu me distraio, tá? Eu tô com vontade,
mas eu vou fazer qualquer outra coisa. Provavelmente já aconteceu com alguém isso. Ah, vamos parar, mas aconteceu que não dava para fazer ali, vamos parar num posto, né? Mas não dava porque estava com muito movimento na estrada, tudo. Vai distraindo, passa e muitas vezes você nem lembra daquilo. Entendi. E a nossa mente é assim também. Então, a questão da emoção. Se eu consigo gerenciar melhor o meu estresse, automaticamente meu cortisol diminui. Meu cortisol diminuindo, que pode ser um buraquinho na estrada. Aqui. Vamos botar ele bem em cima do buraco. Vamos, aqui. Carol, Esse daí, vamos das aqui, emoções, em cima do buraco. O cortisol, essa questão da emoção, ela pode alterar isso, né? Acabar afetando de uma certa forma nessa situação também. E eu entendo isso que você está comentando, doutora, porque se a gente não senta, por exemplo, vou dar um exemplo agora, para fazer a refeição, e você presta atenção naquilo que você está fazendo, você vai rápido, aí você responde um monte de e-mail junto, enfim, come rápido. Dá uma horinha ali, você parece que você não percebeu o que você comeu, você não tem a saciedade, e aí você vai beliscar e vai comer alguma coisa. Isso já aconteceu comigo várias vezes, diz que eu estou muito corrida. Isso. Gente, aprendi. Senta e faz a refeição, prestando atenção. Estou fazendo, comi, não quero nada daqui a pouco, porque comi. E com o doce acontece. Você vai lá, pega sem dar aquele valor, né? Acontece e muitas vezes depois de comer um doce, eu até vou passar esse exercício para o pessoal de casa. Quando você comer um doce, pense logo depois de comer, que gosto tinha? Você vai falar assim, tava bom. Tá, mas bom o quê? Que gosto que tinha? Era um chocolate mais doce, era um chocolate mais amargo, tinha castanha. A gente vai tão no piloto automático que você acaba não prestando atenção mesmo. E o cérebro precisa entender essa questão da saciedade. Então, se eu estou nesse piloto automático, já está comprovado cientificamente que o comer não prestando atenção, a gente consome até 30% a mais do que a gente comeria. Então, gente, é um fato. Ainda mais agora nas férias, muita gente em férias. Sem dúvida. Fica um tempo ali que você tá, né? Sem uma atividade e tal, e a cozinha é logo ali. E aí sempre tem um docinho. Eu acho que também não tem em casa e não comprar já ajuda, né, doutora? Ah, já ajuda. Sim. Eu vou colocar a perguntinha do público, mandem mensagens no @VocêBonitaTV e a gente vai seguir daqui a pouquinho pro outro carrinho, hein? Rosana, obrigada, um beijo pra você. Faço cross-training há 1 ano. Já percebo músculos em meu corpo, mas ainda não consegui meu objetivo de emagrecimento. Como elaborar uma dieta que não seja muito radical? Rosana, pergunta de $1 milhão. Doutora, vamos lá, deixamos aí a pergunta da Rosana. E eu brinco que é a pergunta de $1 milhão, porque eu interpreto da seguinte forma, né, Rô? Ó, ela já tá treinando, então se vê que ela saiu da zona de conforto, foi treinar, já viu músculos, claro, porque dá resultado treinar, mas daí ela não conseguiu emagrecer. Aí ela fala assim, como é que faz uma dieta que não seja muito radical? É $1 milhão, porque assim, em algum momento pode ser que para ela seja radical tirar algum alimento. Pode, Carol. E o que pode acontecer? Eu já vou até aproveitar a pergunta da nossa querida Rosana e falar o seguinte. Muitas vezes pode ser que ela não esteja vendo o resultado porque pode ter um buraco na estrada. Pode ser que a Rosana tenha uma resistência insulínica, que deixa o emagrecimento mais difícil. Pode ser que a Rosana tenha uma alteração de tireoide, que também a gente sabe que deixa o metabolismo mais lento, tudo fica um processo mais moroso. Pode ser que ela tenha alguma outra alteração hormonal, que também pode estar levando a isso, e outras possibilidades. Vamos lá. Pode ser que talvez a Rosana, eu não te conheço, Rosana, então é uma suposição, que você acabe abusando um pouco mais no final de semana. Você acaba não fazendo o déficit calórico necessário e acaba literalmente empatando. Ah, eu cuido durante a semana, mas eu relaxo no final de semana, tal, né? Só que o que acontece? A gente está trocando 6 por meia dúzia, você não vai sair do lugar. Então, talvez, sim, buscar nutricionista, porque existem muitos profissionais que já têm essa abordagem não radical para poder elaborar algo que seja sustentável, inclusive no final de semana, você tendo as suas permissões, mas ainda dentro de um contexto. Uma outra possibilidade, eu não sei como que estão as suas roupas, mas muitas vezes eu ganhando massa magra e eu perdendo gordura, às vezes o ponteiro da balança fica na mesma, só que volumetricamente eu estou menor. Então, às vezes eu tenho a sensação que eu não estou saindo do lugar, mas quando eu vejo o progresso, eu vejo que sim, estou andando, a coisa está acontecendo. E é muito interessante essa análise da questão do emagrecimento, que agora você citou um outro ponto que eu ia abordar em algum momento aqui do nosso percurso, que é o déficit calórico. Segura que a gente vai falar dele daqui a pouquinho, depois dessa perguntinha do público. Olha lá. Obrigada, Jane, um beijo. Qual é o melhor horário para fazer atividade física? Giane, não existe um melhor horário, existe o horário que você consegue cumprir, que você consegue ter, porque
em tudo na vida, mas eu digo que no emagrecimento especificamente, direção é mais importante que velocidade. Então, se eu consigo ir todos os dias 20 minutos, eu vou chegar mais longe do que eu ir uma vez na semana por 1 hora. Você sabe que teve no Obesity Week, Carol, que foi o congresso mundial, assim, onde os maiores especialistas do mundo falam sobre obesidade. E lá foi falado, aconteceu em San Diego, na Califórnia, e lá foi falado que para eu manter o meu peso, eu preciso de 300 minutos de atividade física por dia. No emagrecimento, eles sugerem até 150. Isso quer dizer o quê? Meu Deus do céu, então eu vou emagrecer e vou precisar treinar mais, né? Dobrar. Sim, porque aí o que a gente está falando? A gente está falando de uma outra situação, que no processo do emagrecimento, quando eu emagreço, automaticamente esse perder gordura me aumenta um pouco a fome. Isso é fisiológico. E aí o compensar com a atividade física consegue trazer esse equilíbrio, trazer esse balanço. Então, faça no horário que você conseguir cumprir, que você conseguir manter uma rotina. Eu acho também. Quer colocar mais uma, Glaucia, ou podemos falar do déficit calórico agora? Vamos falar então do déficit calórico, doutora? Vamos pegar nosso corpinho, né? O corpinho e tal. Déficit calórico, eu acho que é uma base, né, muito importante, pensando na questão do emagrecimento. Porque se a gente for relacionar tudo aqui, a gente realmente não tem noção da quantidade de alimento que a gente come, né? Não tem. A gordura oferece mais calorias, o carboidrato e a proteína menos que gordura, no entanto, eles trabalham de forma diferente no nosso corpo. Qual que seria a sua dica para as pessoas, assim, terem mais noção pensando no déficit calórico? Perfeito. Excelente pergunta, e aí a gente já vai fazendo um gancho tá? O corpinho aqui, vamos colocar ele na gasolina adulterada. O que seria a gasolina adulterada? Seriam as comidas ultraprocessadas. Toda vez que eu como comida ultraprocessada, muitas vezes eu vou comer um volume menor, só que de uma qualidade muito pior. E aí eu não saio do lugar. Então, quando eu falo de déficit calórico, o que as pessoas em casa podem ter o entendimento? 1 grama de proteína, 1 grama de carboidrato, eles vão oferecer as mesmas 4 calorias. 1 grama de gordura, a gente já está indo para 9. E álcool... 1 grama de álcool, 7 calorias. 7 calorias. Ou seja, engorda também e não é pouco. Mas a questão é, minha sugestão, invista na proteína. Por quê? Porque quando a gente fala de metabolismo, o que a gente está falando? Eu tenho meu metabolismo basal, que é aquilo que eu vou gastar no dia. Eu tenho da minha atividade mesmo, se eu tenho uma atividade mais sedentária, se eu me movimento mais. Tenho também a minha atividade física programada, mas entra na conta do metabolismo a digestão do alimento. E o que acontece? A proteína gasta muito mais energia para ser digerida. Então a gente já está dando uma forcinha aqui para o nosso carrinho. Gostei, doutora, da análise do ponto de vista. Até pensando, porque tem outra coisa, que aí eu coloco, porque eu recebo muita pergunta, eu vou relacionando. Emagrecer, às vezes, também não traz um objetivo. Se a pessoa tem um objetivo de perder barriga, ela pode emagrecer, ela emagrece no corpo todo, mas ela continua ali com a barriguinha. Por quê? Onde está a estratégia aí da conquista deste objetivo? Carol, muitas vezes é justamente isso. O corpo ele vai como um todo dando essa secada, diminuindo a gordura, mas aonde ele acumula mais é o último lugar de fato aonde vai sair. Mas um acúmulo de gordura na barriga muitas vezes pode significar essa resistência insulínica. E aí às vezes a pessoa está lá, né? Andando, não sai do lugar e o tratar essa resistência insulínica pode ser que desinflame, eu desinflamando, eu consiga ver mais resultado. E eu estou falando especificamente da questão da gordurinha abdominal mesmo. Que é o que normalmente é um objetivo, né? Quando a pessoa começa a perder peso, fala, não, mas eu estou emagrecendo, mas a minha barriguinha continua. Justamente, vai ser a última a ser eliminada, sem dúvida nenhuma. Assim, isso é uma coisa que vai demorar. Mas volta a mesma frase, né? A direção é mais importante que a velocidade. Uma hora ela vai sair. Muito bom. Tem mais perguntinha, olha lá quem escreveu pra gente. Aproveitem. Débora, obrigada, um beijo. Durante a semana, eu e meu marido conseguimos seguir a rotina de treino e alimentação. Mas o nosso ponto fraco, gostei aí, entre aspas, são os finais de semana. Qual a dica que a doutora dá para evitar sair da dieta nos finais de semana? Débora, eu vou começar falando para você, inclusive, algo que foi falado nesse congresso mesmo aí de San Diego, que comece seu prato, obviamente isso eu tenho certeza que todo mundo já sabe, pela salada, pelos legumes. Mas logo em seguida, vá para proteína.
deixa o carboidrato por último. Isso faz com que não exista aquele pico de insulina tão rápido, a proteína já vai dando saciedade, a gente segura um pouquinho mais. E outra coisa, se você e o seu marido estão nesse objetivo de realmente emagrecimento, foi o que eu falei antes com a Rosana. Se a gente colocar na balança, você não vai sair do lugar. Então, escolha uma refeição no sábado, uma no domingo. Mas nos demais dias, mantenha-se no plano, porque aí sim você vai conseguir ver resultado. Senão, você vai ficar nadando, nadando, nadando e morrendo na praia. Com certeza. E final de semana, eu acho que também tem muita gente que acaba saindo, né? Vai fazer um consumo Sim. de alimentos fora, que a gente não tá vendo o preparo. Claro. Vou dar uma dica, posso, Glaucia? Eu acho assim importante, doutor, não sei se você concorda, de comer fora. Tudo que a gente vai comer fora, é claro que a gente sabe que os segredos dos chefes também é colocar ali um pouquinho mais de gordura e etc. Então, eu não saio para ir em nenhum lugar sem ter olhado o cardápio antes das coisas que tem como opção, até para não ficar olhando outros e já focar sabendo o que eu vou pedir. Eu acho que isso ajuda. Ajuda. Eu peço tudo sem gordura extra, nenhum prato finalizado com gordura. Se depois você quer um pouquinho mais, você coloca a quantidade de azeite ali, eu misturo um limãozinho, mas se ele vem na cozinha, como ele vem lindo, ele vai vir com mais gordura do que você precisa, não é verdade? Perfeito, Carol. E isso vem pegando um gancho com a questão da salada. Muita gente, não, eu vou comer um pratão de salada e enche de molho. Gente, é super calórico, então, pegando esse gancho maravilhoso, essa dica maravilhosa da Carol, é isso. Peça o molho da salada à parte. Você pode colocar, mas você vai colocar com certeza menos do que se ela viesse preparada já, né? Não é? Pronto, e aí acaba sim. gastando, às vezes, até a mesma caloria e podia ter comido uma massa. Exatamente. E ia ter ficado mais feliz. Exatamente. Olha, doutora, a gente tem que fazer mais essas pausas, porque tanta coisa, são detalhes ali. Mas eu adorei todas as dicas e eu acho que a gente tem que guardar essa imagem que a doutora colocou aqui, né? Pensando nas emoções, aqui, relacionando com o nosso corpo e também com a nossa mente. A gente tem que ter respeito pelo nosso corpo e até onde a gente consegue chegar. Sem dúvida Não é nenhuma. verdade? É verdade, Carol, com Mas não dá certeza. para largar. Gente, estamos no início do ano, é hora de ir atrás das metas. Vou deixar o contato da doutora, que é endocrinologista, que sempre que vem aqui explica assim numa leveza, é tão gostoso, a gente já se sente abraçado, viu, doutora? Obrigada, Muito Carol. obrigada. Vai lá no Instagram dela, que é o @doutorabreviado Thaís Mussi. @doutorabreviado Thaís Mussi. Tudo junto. Lá no Instagram vocês já podem mandar mensagens. Muito obrigada. Carol, obrigada a você. Um beijo. Vamos conseguir. Ficou muito linda essa ilustração, hein, Flavinha? Adorei. Muito Obrigada. bom. Ah, pera, é verdade. Não tá tudo aqui na minha ficha, né? Eu tô agradecendo a doutora e também vou contar pra vocês que tem um curso online, que é o método CEM, Emagrecer com Ciência. Olha, tem vagas limitadas e todas as informações estão no Instagram da doutora. Desculpa, doutora, vi agora que estava nessa outra ficha. Não tem problema, Entre, Carol. então, na página dela, que lá tá explicando tudinho. Parabéns, tenho certeza que vai ajudar muita gente. Obrigada, Beijo, Carol. até. Até mais. Tchau, tchau.